Olá, muito bom dia. Esse é mais um vídeo da Casa do Saber Africano. Então, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco mais curto, né, em homenagem a uma pessoa importantíssima e infelizmente pouco conhecida na história brasileira, que é a Teresa de Benguela, né? Então, foi por conta dela que hoje nós temos o Dia Internacional da Mulher Negra. Então, a gente precisa entender um pouquinho a questão de quem foi a Teresa de Benguela, falar um pouquinho sobre os quilombos, né, fazer revisitar um pouquinho historicamente quem foi essa personagem e falar também do ponto de vista legal como é que os quilombos se constituem, como está o status jurídico deles hoje na atualidade, enfim. Então esse é mais ou menos o conteúdo que a gente vai dizer hoje. Então por isso mesmo que a gente vai começar falando pela Si, né? Nós não temos a imagem ao vivo dela pelo vídeo porque ela está com um probleminha de captação, mas vocês vão conseguir ouvir o áudio dela, tá? Então é esse mais um vídeo da Casa do Saber Africano e eu espero que vocês gostem. Então vamos começar pela Si. Si, pode começar, vamos lá, e bom dia a todos, né? O principal, os meus amigos Paulo Pires e Silvana Barbarec. Bom dia a todos. Bom dia, João. Bom dia, Si. Bom dia, Caetano. Bom dia, Fá. Bom dia a todos que nos assistem agora ou mais tarde. Bom, falar de Teresa, da rainha Teresa de Benguela, é sempre trazer à tona uma discussão que é muito profunda e é muito atuante ainda, que é a questão da resistência negra e da resistência da mulher negra. Então, nós estamos aí, o mês de julho foi o mês da mulher negra e Teresa, a conhecida rainha Teresa, não é? É a nossa grande referência nesse período de discussão. Bom, a Teresa de Benguela, ela nasce... Nós não temos, assim, muitos elementos históricos que nos permitam dizer, por exemplo, onde Teresa nasceu. Mas sabemos que Teresa foi uma escravizada que viveu no período do século XVIII, que se casou. Então esse é um elemento importante, né? Porque paira ainda sobre as mulheres negras a questão da lascividade, né? Da ausência de relações estáveis, de afetividade. Então Teresa desconstrói esse parâmetro. Ela se casou com o José do Piolho, que foi morto por soldados e liderou. Então, acho que essa é a grande referência de mulher que a gente tem, porque Teresa liderou o quilombo de Quariteré. E qual que é o grande diferencial de Teresa? É que neste quilombo, especificamente, ela construiu, né, o que a gente chama de um parlamento. E por que a gente tem essa informação precisa? A fonte que nós temos é o Anal de Vila Bela, datado de 1770, e este anal, ele percorreu a história de Teresa. Então, essa é a nossa fundamentação. E é nele que a gente vai encontrar a afirmação de que Teresa governou este quilombo, e eu acho que a palavra é importante, ela governou este quilombo ao modo de um parlamento. E o que significa isso? Primeiro, um avanço intelectual importantíssimo. Segundo, uma liderança feminina forte. E terceiro, né, uma capacidade de democratização das tomadas de decisão. Por quê? Porque Teresa estabeleceu na sua liderança de que em dias específicos as pessoas se reuniam em uma casa. Essa casa é considerada um parlamento, e nesse parlamento, nesta casa, todas as semanas entravam as pessoas que eram referências no quilombo. A gente vai chamar aqui dos deputados, né? E elas tinham uma maior autoridade e tinha conselheiros, e a partir daí tinham-se as decisões. Então, esse é algo muito importante, porque denota essa capacidade de liderança feminina, mas, sobretudo, uma liderança democrática que se baseava fundamentalmente
em decisões que pudessem salvaguardar administrativamente, politicamente e a proteção do quilombo, né? Teresa acaba morrendo. A gente ainda não sabe, até hoje nós não sabemos se foi suicídio ou se ela foi torturada antes da sua morte. Sabemos que ela foi capturada, né? E, enfim, e aí Teresa é capturada em 1770 e morre. Mas ela deixa um legado. Infelizmente, a gente está ainda revisitando esses elementos e essas importantes referências históricas negras, especialmente feminina, mas a gente sabe, né, que a luta nesse período foi uma luta que para nós é extremamente importante. Muito bom, Si. E aí eu vou dar um pouco na sequência aí da história da Teresa, como você colocou, falar um pouquinho do que eram os quilombos, né? Porque, infelizmente, a gente tem... Primeiro que a gente tem um ensino muito precário, né, da cultura e da história do negro nas escolas do Brasil, e quando aparece alguma informação, alguma referência, as coisas são colocadas de uma maneira muito precária, né? Muitas vezes de maneira errada, né? Enfim, é bom a gente entender o que eram os quilombos, né? Primeiro, os quilombos, eles eram ajuntamentos desses negros fugidos, só que uma coisa é importante a se colocar. Primeiro, muitas vezes é ensinado nas escolas que o quilombo era um local basicamente de negros fugidos, o que não correspondia à realidade histórica, né? A gente precisa entender que índios também eram escravizados e perseguidos, e muitas vezes eles fugiam mais ainda para uma região mais interior, mais de mato fechado. Muitos cafusos, né, filhos de indígenas com negros, também eles não tinham lugar na sociedade, eles procuravam se apartar da sociedade, iam viver no mato. Muitos brancos, né, eles tinham problema na sociedade, problema de dívida, e muitas vezes eles fugiam e também iam para os quilombos. Então uma coisa importante a gente entender é o seguinte: os quilombos, eles eram ajuntamentos, formações distantes das vilas e dos assentamentos urbanos que reuniam não apenas negros fugidos. Então havia um contingente muito grande de pessoas que habitavam os quilombos e não apenas negros fugidos. Outra coisa que as pessoas tendem a imaginar, que os quilombos, eles eram formações em que as pessoas se juntavam basicamente para subsistir e viver apartado. Isso também não era verdade. Os quilombos, eles tinham um sistema de trocas, claro, muito menor que nas vilas e cidades, muito mais precário, mas para atender aquele ajuntamento, né? Então os quilombos não eram assentamentos completamente apartados da realidade social, não. Muitos deles, inclusive, se desenvolveram, ficaram muito grandes e depois, tanto que muitos existem até hoje, o Paulo vai falar um pouco do estatuto jurídico deles, mas os quilombos, eles são uma sociedade, eles são uma realidade social que se perpetuou historicamente. E a questão agora, falando especificamente do quilombo do Quariterê, o que aconteceu é que foi um quilombo que ele cresceu demais porque ele passou a agregar características das cidades. Como se falou, o quilombo do Quariterê, que era o antigo quilombo do Piolho, que ele era governado primeiro pelo marido da Teresa de Benguela, José Piolho, e depois por ela, ele chegou a ter um parlamento consultivo, né? A Teresa de Benguela fez com que o quilombo tivesse mais relações comerciais, mais trocas. Então o quilombo ele cresceu muito, né? Ele não tinha só aquele aspecto de subsistência. O quilombo se armou, para vocês terem ideia. Então eles formaram uma micro-sociedade, seria uma espécie de cidade mesmo, que aí foge completamente as feições de quilombo. Era um lugar muito desenvolvido para os padrões da época. Tanto que foi necessário muitas vezes que a coroa mandasse os seus soldados no local para conseguir acabar com o quilombo. Não foi uma única vez que a coroa foi lá e acabou com o quilombo do Quariterê, né? Foi necessário muitas expedições. Então isso mostra a organização que esse quilombo atingiu. Se nada acontecesse, por exemplo, ao quilombo, e ele pudesse desenvolver livremente, ele seria tranquilamente uma cidade, ele cresceria mais ainda e ele mudaria o seu estatuto. Só que no Brasil governado pela coroa portuguesa, não havia espaço para nada que a coroa não pudesse colonizar e administrar. Por isso que os quilombos não eram aceitos. Agora, a gente precisa entender isso. Não eram entidades autônomas e perdidas no meio do mato, como muita gente acha. Havia trocas comerciais com arraiais próximos.
muitos quilombos eles até prosperaram e poderiam ter atingido um grau maior não fosse a ingerência da coroa. Então é importante para entender a realidade dos quilombos e entender, inclusive, como eles chegaram à nossa época. Ainda no Brasil existem muitos quilombos, existem mais de uma centena, e aí eu deixo com o Paulo para ele falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Paulo? Muito bom dia a todas e a todos. Bem-vindos ao nosso canal. É importante a gente destacar essa fala da Silvana quando ela chama Teresa de Benguela de rainha. Todas as mulheres negras são rainhas. E é importante também destacar a abordagem do João Caetano no que se diz respeito a que os quilombos não eram apenas lugar para abrigar escravos. Mas, depois desses breves apontamentos, é importante destacar os marcos da luta da mulher negra. E, de uma forma bem breve, sobre a ótica dos aspectos jurídicos, eles giram única e especificamente em torno de uma única lei. Mas também é importante destacar que, para que fosse instituído esse marco, frise-se o destaque histórico da luta da mulher negra aqui no Brasil, decorreu-se um longo percurso. Isso aconteceu desde 1992. Para termos uma ideia do lapso temporal entre 1992 até aqui, para que fosse instituído dia 25 de julho de 2014 como esse Dia da Mulher Negra, Dia da Mulher Teresa de Benguela, decorreram-se em torno de aproximadamente 22 anos de luta, configurando aqui mais de 2 décadas para que isso fosse reconhecido. Então, a partir desse pressuposto, dia 25 de julho de 2014, foi instituída a Lei 12.987, que apontou como sendo dia 25 de julho como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Mas por que isso aconteceu sobre a ótica jurídica? Porque esse dia também é reconhecido como Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E mais, essa data é reconhecida legalmente pela ONU, ou seja, Organização das Nações Unidas. Partindo do pressuposto dessas décadas que levaram-se para que nós pudéssemos ter esse dia reconhecido aqui no Brasil, em 1992, um grupo de mulheres se organizaram em um encontro de mulheres negras, latinas e caribenhas em Santo Domingo, na República Dominicana, que é um país caribenho que compartilha parte da espanhola no Haiti. E, por conta desses encontros, formularam uma agenda de trabalhos que resultou, pasmem, numa rede de mulheres fazendo gestão junto à Organização das Nações Unidas, que decorreu, por conta disso, o dia 25 de julho de 1992. Por conta disso, passados esses anos, essas 2 décadas, o Brasil, por meio dessa Lei 12.987, de 2 de junho de 2014, instituiu o Dia de Teresa de Benguela. É isso. João? Beleza. Então vamos dar sequência um pouquinho, falar agora um pouco, né? Depois que o Paulo falou por como é que foi instituído esse dia, né, internacional reconhecido pela ONU, como que fica a condição da mulher negra no mundo do trabalho, Si? Bom, eu acho que esse é um bom começo, né, para dizer das injustiças centenárias cujas mulheres negras são vítimas, né? Os números, eles apontam que as mulheres negras no Brasil, elas sofrem intensa desigualdade no mundo do trabalho. Para vocês terem uma ideia, a gente tem dados de que 71% das mulheres negras estão em condições precárias e informais no trabalho, né? Contra 54% de mulheres brancas e 48% de homens brancos. Logo, nós estamos
na base da base da base da pirâmide. O salário médio das mulheres negras continua sendo a metade, né, do salário das trabalhadoras brancas, assim como a escolaridade, né? A escolaridade das mulheres negras também é menor do que as mulheres brancas e, enfim, do que os homens brancos. E a partir daí, o que a gente constitui, né? Nesse momento, por exemplo, que a gente teve a agudização das relações de trabalho por conta da pandemia do Covid-21, a gente sabe que dentro deste quadro, que já era desolador, a gente teve, então, agora, se acentuou ainda mais essa exclusão, se acentuou ainda mais esse cenário de injustiças. Então, é certo dizer que grande parte das mulheres negras são chefes de família, não é? Grande parte das mulheres negras, elas muitas vezes são solitárias para criar, para educar seus filhos, para gerenciar a casa e ainda muitas vezes para até cuidar dos filhos de outras pessoas, né? E inclusive deixam os seus filhos por conta disso. Então, eu acho que a gente ainda tem uma vivência no Brasil de expropriação, de negação de identitária, de subordinação, né? E me parece que eu acho que essa história, né, da rainha, como o Paulo muito bem colocou, né, somos todos rainhas, né, da rainha Teresa de Benguela, eu acho que é uma luz mesmo lá no fim do túnel, porque a gente tem que marcar a nossa historicidade com uma luta muito grande para estudar. Isso tem acontecido, as mulheres negras têm entrado mais no mercado de trabalho formal, a gente tem lutado tem muitas lutas em relação a isso, mas eu acho que a gente tem ainda muito que caminhar nesse sentido, né? Principalmente agora, pós-Covid. Então, por isso que eu acho que é tão importante essa nossa análise, essa nossa discussão aqui em relação a esse momento. Muito bem. E aí, Cia, eu vou aproveitar o teu gancho, já que você está falando da família quilombola, né? E é sempre bom a gente pensar como que era essa família, né, quilombola antiga. Isso ajuda muita gente a entender o Brasil atual, né? Porque houve a abolição em 1888, mas a maneira como a sociedade vê a família negra, né? Se a gente for fazer uma revisão histórica, a gente vê que não muda muito, né? Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente estuda as famílias negras, a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte: a realidade nas senzalas, né, ela era extremamente difícil, né? As pessoas lutavam para subsistir. Primeiro que elas eram coisificadas, elas eram um bem, não eram nem mesmo vistas como seres humanos. Então pensar família numa situação como essa é muito complicada. A gente pode começar a pensar na família negra justamente nos quilombos, que eram os assentamentos onde as famílias tinham liberdade para se ajuntar com quem quisessem, né, formar as suas famílias, criar os seus filhos. Então isso é muito importante até do ponto de vista histórico. Se a gente for pensar na família quilombola, ela é a primeira expressão da família negra genuína no Brasil. É quando os negros têm a liberdade e a capacidade de se juntarem livremente para formar suas famílias, né? Então, qual que era a realidade dessa família quilombola, né? Primeiro, nos quilombos havia um número muito maior de homens do que mulheres, né? Isso é até fácil de se entender, né? Os homens, pela força física, eles têm muito mais capacidade de fugir e de sobreviver, né, às caçadas do que as mulheres. Para as mulheres a coisa era muito mais complicada, sem contar que uma parte das mulheres trabalhava na casa grande, né, não havia muito contato direto, os contatos eram todos indiretos, então quem fugia em uma quantidade muito maior eram os homens, né? Então qual que era a realidade nos quilombos?
havia cerca de 10 homens para cada mulher dentro dos quilombos. Então isso limitava muito a formação de famílias numerosas e estáveis, eram proporcionalmente poucas famílias. Ainda assim, começam a surgir essas famílias negras, né, com núcleos familiares, pai, mãe, os filhos que começam a nascer. A gente tem que lembrar que os quilombos, muitos deles, o do Quariterê, por exemplo, ele sobreviveu por décadas, então foi tempo suficiente para se formar mais de uma geração de família. Então esses núcleos familiares quilombolas, eles começam a surgir nesse momento, né? As primeiras famílias negras constituídas livremente, né? E o que acontecia quando esses quilombos eles eram destruídos, né? As famílias elas voltavam, né, à sua condição de escravidão. Tem até a figura do capitão do mato que vocês estão vendo aí, né, que era aquele sujeito encarregado de caçar e trazer de volta os negros, né? Quando havia destruição do quilombo, primeiro que muitos morriam, né? Uma boa parte deles, os que eram recapturados, eram marcados a ferro e voltavam à sua antiga condição. Os filhos muitas vezes ficavam órfãos, eles voltavam como espólio, né, como escravizados também. E isso é uma marca que está até hoje, né? Se a gente for pensar por que os negros são muito mais parados em Blídsica, porque o reconhecimento da família negra como núcleo tradicional ainda é estranho, né, para a sociedade brasileira, né? Que sempre espolhou o negro de ter uma vida normal, né? Já que afinal de contas eles eram mero bem material, você pensar como um negro constituindo uma família livremente é estranho. E esse passado escravocrata ainda faz, infelizmente, muito sentido no Brasil atual, né? Por conta de tudo que a gente vem vendo. Outro dia eu e o Paulo, a gente fez um vídeo em que um rapaz mostrava, estava falando com o seu pai numa cidade de Taguatinga de um shopping e passou uma senhora, né, praticando injúria racial. Isso talvez não explica, mas faz a gente entender um pouco por que as famílias negras ainda são tratadas da maneira que são no Brasil. Enfim, eu encerro aqui minha participação e passo a palavra para o Paulo. Vamos lá, Paulo. Então, João, Si e demais pessoas que estão aí assistindo o nosso canal. Alguns aspectos jurídicos hoje, depois de muito tempo, desde 2003, tentaram amenizar essa falta de reconhecimento oficial, territorial dos quilombos. Teve uma decisão do STF que agora os quilombos têm reconhecido o seu direito legítimo sobre a propriedade de suas terras. Frise que é um passo importante para que nós possamos reconhecer e valorizar culturalmente essas comunidades, no sentido de que a terra que eles ocupam estão ligadas a questões de ordem, em alguns momentos, eminentemente simbólicas, e que fazem parte da identidade e existência desses remanescentes quilombolas. Importante destacar que um partido específico, que eu não vou entrar no mérito aqui, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ação 3239, e começou a tramitar a partir de 2012, questionando essa identificação, com o argumento de que deveria ser por meio de um projeto de lei e não por um decreto presidencial. Mas é importante que esse marco temporal, feito com uma observação desse decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003, que os democratas queriam mudar, com a decisão do STF, ele procurou, no voto do ministro Dias Toffoli, que seria necessário afirmar e estabelecer um recorte temporal para esse decreto. E foi acompanhado pelo voto do ministro Gilmar Mendes. E isso configurou-se como uma verdadeira vitória histórica em meio a tantos retrocessos dirigidos aos povos tradicionais do nosso Brasil nos últimos anos. Só para terem uma ideia do que eu estou falando, segundo o último censo do IBGE, nós temos no Brasil, desde 2019, existiam 5.972 localidades quilombolas no Brasil.
Essa pesquisa foi feita a partir do censo de 2010 e tem os indicadores para o próximo censo quando ele ocorrer. Ou seja, a população que se considera quilombola será identificada pela primeira vez no próximo censo. E o IBGE não tem uma estimativa dessa população, mas ele calcula que no Brasil existem essas 5.972 localidades quilombolas, que estão divididas em pelo menos 1.672 municípios brasileiros. Ou seja, dessas 5.972 localidades, 4.004 são territórios oficialmente reconhecidos. Os demais ou são denominados agrupamentos quilombolas ou são identificados como outras localidades quilombolas. Mas o que essa decisão do STF contribuiu? Ela contribuiu, por exemplo, para que o quilombo cangume tivesse seu direito de propriedade reconhecido pela 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em meados de 2020. E assegurou o reconhecimento da propriedade definitiva desse quilombo, ou seja, do quilombo cangume, com base no precedente do Superior Tribunal de Justiça também. O que acontece? Os quilombolas agora têm o direito à plena proteção possessória dos espaços aos quais estejam ocupados, até que haja uma situação de definição definitiva sobre esse domínio. É isso, João Steve. Muito bom, Paulo. Bom, então agora a gente está chegando ao final do nosso vídeo, mas é importantíssimo. Você vê, o Paulo veio com números. São quase 6.000 quilombos remanescentes no Brasil. Apesar da perseguição, né, de ter a grande maioria deles ter sido extintos, mas para vocês terem uma ideia, chegamos em 2021 a quase 6.000 quilombos. Então vejam, não eram poucos, eram muitos. A vontade de resistir do povo negro é muito maior do que se imagina. Isso nós não temos nas escolas. Por isso que é bom a gente entender a realidade por trás da superfície. Eu acho que foi muito legal. Paulo, obrigado pelos números. E agora, para encerrar nesse dia tão importante, né, Dia Internacional da Resistência da Mulher Negra, Dia de Teresa de Benguela, umas palavras finais para a gente encerrar, por favor. Então, eu queria colocar e renovar o que está colocado na Carta das Mulheres Negras ao STF, que foi uma carta que foi escrita em 2015 e foi renovada em 2020, né? Em que a gente coloca lá que a gente tem uma rota de vida e que as mulheres negras, elas precisam, a gente tem um pacto civilizatório e nesse pacto as pessoas têm direito à vida, todas elas, e especialmente as mais vulneráveis, as excluídas, das quais as mulheres negras se encontram. Então eu queria colocar, né, aqui, lembrar um pouco a Elza Soares, que eu acho que é uma mulher negra grande referência de força e de luta, e ela, em uma das músicas, Mulheres do Fim do Mundo, ela coloca, né, a necessidade da gente continuar lutando, né, contra a desumanização racista, contra os modos de exclusão no mundo do trabalho, contra a dificuldade de ascensão intelectual e profissional da mulher negra, mas, sobretudo, dizer que eu acho que a gente está em um processo de luta. E mulheres como Teresa de Benguela existem em vários locais próximos da gente, né? Existem milhares de Teresas de Benguela que são capazes, que podem, que transformam suas próprias casas, né, em senados, que administram as suas casas, as suas famílias, que lutam por elas e que, portanto, são grandes referências, mesmo silenciadas ou silenciosas. Então, que esse dia seja um dia de luta, um dia de organização e de, sobretudo, um dia de resistência. Muito bom, Si. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar... esse foi mais um vídeo da Casa do Saber Africano. Eu vou fazer um último contraponto só assim. Nós não esquecemos de Marielle Franco, tá? Que fique bem claro.
Então é isso. Tenham todos um bom dia, axé para todos e até a próxima. Então, de minha parte, axé. Axé. Axé para todas e todos. E até mais. Tchau, tchau.